Ontem o Real Madrid venceu por 3-0 o Bilbao e com isso continua ali a um ponto na vice-liderança de La Liga. O Barcelona segue líder e o Mbappé destruiu o jogo. 2 gols para conta dele, mais uma assistência para o Camavinga. E é incrível como o Mbappé está fazendo um ano realmente impressionante. Pode bater um recorde que é do Cristiano Ronaldo. A gente tem uma arte para falar sobre isso, porque ele chegou a 55 gols marcados no ano de 2025 e o recorde de um jogador do Real Madrid de gols em um ano corrido é do Cristiano Ronaldo, com 59 gols marcados, e ainda tem umas partidas ali que podem favorecer, principalmente uma partida contra o Sevilha, por exemplo, que tem uma das piores defesas do campeonato, tem o Alavés, claro, vai ter o Manchester City, que é um pouquinho mais complicado, mas acho que isso mostra, né, ô Quesada, o quanto Calma que a o Mbappé defesa do tem City pode ser uma mãe. um prato de almoço pro Mbappé. Vamos ver. Sofreu 4 gols de quem mesmo no final de Do semana? Fulham, Do Fulham? Será? Será que vem? Você acha que chega, ô Quesada, a 55, Não, ele tá, mas 55, o não, Fred, 59 gols? Fred meio que. Faltam 4 gols. Faltam 4 gols em quantos jogos? Tem o Celta de Vigo, tem o City, tem o Alavés e tem também o Sevilha. São 4 jogos. Pela Acho. média dele, sim. É isso. Tá vai respondido. chegar. A média dele é 1 gol por jogo. Se tem 4 jogos, Mas tem 4 gols. participações, zero chance, evidentemente. Porque Não, aí é. o. Não, assim, eu queria na minha vida, Gil, queria mesmo, na minha vida, ter problemas como Kylian Mbappé. O problemaço que é Kylian Mbappé. Gostaria muito, assim, sinceramente. Eu acho que a gente vai falar daqui a pouco do termômetro aí de bola de ouro, nossa brincadeira aqui no melhor futebol do mundo, mas eu acho que o Mbappé já nessa temporada, apesar dos pesares, porque o Real Madrid não está voando, e eu não vou desmerecer a vitória de ontem, mas assim, eu vi o Atlético de Bilbao em loco contra o Barcelona. É um time bem fraco, defensivamente, muito fraco. O Valverde faz um trabalho péssimo nessa temporada, tá? Tô falando da temporada passada, não. A temporada passada foi ótima, mas nessa temporada tá muito ruim. Então, eu já esperava que o Real Madrid vencesse o jogo, mesmo em São Mamés, mas é mais uma prova de que o Mbappé destoa, inclusive, da própria realidade do Real Madrid na temporada. O Mbappé é uma coisa a nível de qualidade, de entrega nessa temporada, o Real Madrid é outra. Eu acho que quando as duas coisas se encontrarem, aí vai ser muito bom, né? Se o Real Madrid conseguir subir o nível ao nível que o Mbappé está jogando para o Real Madrid. Então, na nossa brincadeira, eu estava colocando sempre o Harry Kane, né? Se a temporada terminasse hoje, o Harry Kane seria a bola de ouro. Eu acho que o Mbappé está encostando, se já não encostou. Porque realmente é uma temporada absurda, os números falam por si, e não só os números, né? As atuações, a forma com que ele está se comportando também, com a palavra, a forma com que ele está defendendo o grupo, que ele não está enaltecendo os próprios feitos. Tenho gostado muito do Mbappé com a camisa do Real Madrid. E impressiona que ainda tem gente com o discurso de que o Mbappé atrapalha ou atrapalhou em algum momento o Real Madrid. Eu não consigo enxergar. São dos mesmos criadores do Haaland atrapalha o City, Fred? Pode ser. Assim, é que para o azar do Mbappé, ou talvez por conta de ser o Mbappé, ou de ele ter se transformado num jogador com as características que ele tem hoje, ainda não funcionou uma engrenagem com o Mbappé enquanto grande estrela na Liga dos Campeões e conquistando grandes títulos, né? Ele sai o PSG conquista a Champions, ele chega o Real Madrid para de conquistar Champions. Tudo bem que é só uma temporada. Então, e o time está desequilibrado, né? Então ele sai de um PSG desequilibrado, que se equilibra também porque ele sai, talvez, e ele chega no Real Madrid, que se desequilibra, talvez também porque ele chega. Então eu não acho que seja uma teoria tão lunática assim. Apesar de que eu acho que um bom treinador precisa saber equilibrar um time com o Mbappé, e eu tô com o Arthur, eu queria ter esse problema na minha vida, né? Se isso é problema, imagina o resto. Mas eu entendo mais ou menos por onde que anda quem é adepto dessa teoria.
É porque no fim das contas você consegue explicar cada um dos contextos, né? Porque assim, se você pega a primeira temporada do Luiz Henrique com o Mbappé em campo, é um PSG que chega na semifinal. Obviamente, no ano seguinte, sem o Mbappé, é campeão. Mas o PSG do Luiz Henrique, no primeiro ano dele, chega numa semifinal de Champions. A questão é que a decisão do Mbappé de sair do PSG, e aí, obviamente, junto com o fato de ser o Luiz Henrique, da ideia dele de futebol, faz com que o segundo ano do Luiz Henrique vá para uma direção completamente coletiva, em que o Luiz Henrique, e aí talvez acho que não teria sido o cara escolhido, não iria fazer uma equipe que potencializa o individual. O Luiz Henrique não trabalha para isso. Não, eu acho que na hora que o Mbappé encontrar uma equipe, e eu acho que o Xabi Alonso também não é esse cara, apesar do Mbappé estar com esses números absurdos. Não é um cara que prioriza potencializar jogador. Eu acho que o Xabi ainda está tentando uma equipe mais coletiva, uma equipe que tenha muito mais um time do que potencializar individualidades. Se existir um momento em que isso aconteça, seja no Real Madrid ou em outra equipe, assim, o poder de decisão do Mbappé é um troço absurdo. Não é qualquer um que marca um hat-trick numa final de Copa do Mundo, né? O pessoal, às vezes, Não. tem uma memória curta inacreditável. Eu É um acredito jogador muito raro. que, às vezes, Sim. a visão que muita gente tem aqui de torcer o nariz para o Mbappé é principalmente pelos episódios no PSG relacionados ao Neymar. Então, acho que isso também contribui para uma Sim. visão Sim. negativa, de que ele tem a necessidade de ser muito estrela, de que ele em algum momento vai tumultuar o grupo, ou de alguma forma tumultua e a gente não sabe. Eu sinceramente acredito que ele foi com uma cabeça diferente para o Real Madrid. Até pelo que aconteceu antes, né? O Florentino disse que ele deu a palavra, não foi, aí ele teve que, de alguma forma, se redimir. E também é um jogador que está amadurecendo mentalmente, né? Já é um jogador que está entrando ali tá se aproximando, tem 26. Então acho que com 26 a gente vai amadurecendo um pouquinho mais.